Bem, hoje eu quero falar sobre Rosa Luxemburgo. Na verdade, esse é o nome dela mesmo, Rosa Luxemburgo. Rosália Luxemburgo, ela nasceu na Polônia no ano de 1871, exatamente quando na Alemanha estava se organizando o segundo Reich alemão, tendo à frente o Otto von Bismarck, que foi o grande expoente na luta vitoriosa, na luta exitosa pela unificação da Alemanha e pela viabilização do Estado Nacional Alemão. Então nascia, junto com Rosa, o segundo Reich alemão, o segundo Império Alemão, tendo à frente o Otto von Bismarck. Bom, saindo então da Alemanha, vamos lá para a Polônia, onde nasceu Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo era de uma família judia, e desde a sua adolescência já começa a tomar pé aí da situação política em toda a Europa, particularmente na sua região. Vale aqui lembrar que Polônia, nessa época, integrava o Império Russo, que era um colosso, que era um gigante multiétnico e espacial. O Império Russo compreendia, além da própria Rússia, regiões como a Polônia, a Finlândia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Bielorrússia, a Bessarábia, enfim, o Cazaquistão, o Turcomenistão, a Ucrânia, enfim, era um grande colosso. E Rosa, então, vivia numa dessas províncias, né, que fazia parte do Império Russo, a região da Polônia. E, como se sabe bem, a Polônia, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Polônia acabou não faz mais parte do Império Russo e se torna um Estado nacional soberano, como outras regiões, como o caso da Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, essas três últimas, pelo menos até 1940, até serem reintegradas àquilo que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, pelo Joseph Stalin, à época, o grande comandante aí da União Soviética. Bom, então Rosa Luxemburgo logo cedo muda-se para a Suíça, depois disso, já tomando o pé da situação na Europa Central, se desloca para a Alemanha. Na Alemanha acaba arrumando um casamento para poder obter cidadania na Alemanha e poder militar politicamente na Alemanha, poder ter condições de militar, enfim, de uma vez por todas. Então ela finca a pé, toda a sua atuação política vai ser sobretudo na Alemanha. Isso no finalzinho do século XIX, então Rosa Luxemburgo já estava aí com os seus. Ela nasceu em 1871, então ela tinha mais ou menos 25, 26 anos, ela se casa, um casamento de conveniência exatamente para a obtenção dessa cidadania. E entra e se engaja no Partido Social Democrata Alemão. Naquela época o Partido Social Democrata Alemão era era a maior seção da Segunda Internacional, que havia sido fundada na década de 1890 pelo Lênin. O Lênin foi um dos fundadores da Segunda Internacional. E o Partido Social Democrata Alemão fazia parte, então, dessa Segunda Internacional. E Rosa Luxemburgo começou a ter naturalmente um debate político profundo com lideranças do Partido Social Democrata na Alemanha, né, figuras importantes como Karl Kautsky, o Bernstein, e outros grandes nomes também em outras partes da Europa. Por exemplo, ela teve todo contato com a obra de Marx e Engels, né? Marx morreu, ela ainda era muito nova, então não chegou a conhecê-lo. Mas o Engels morreu em 1895, então com certeza ela tinha um maior contato. Mas com Lenin, Trotsky e outros nomes importantes do Partido Bolchevique, do Partido Operário Social Democrata Russo, Georg Plekhanov, enfim, ela tinha contato com essas lideranças, além dos anarquistas, né? Bakunin, mas principalmente o Piotr Kropotkin, que é o grande expoente do anarquismo russo no início do século XX, além do Malatesta, na Itália, enfim. Bom, então Rosa Luxemburgo, ela foi testemunha ocular do que estava acontecendo em todos os cantos da Europa. E, inclusive, a precipitação da Grande Guerra no inverno de 1914, né?
Rosa Luxemburgo posicionou-se contra a guerra, por se tratar de uma guerra imperialista, colocou-se claramente contra dentro do seu partido, o Partido Social Democrata Alemão, que, como tinha uma bancada expressiva, dependia desse partido, por exemplo, a liberação de verbas para o governo alemão se envolver na guerra. E Rosa era terminantemente contra qualquer tipo de colaboração nesse sentido, no sentido da guerra, obviamente. Por considerar uma guerra imperialista, enfim, uma espécie de contra-revolução. Então Rosa colocou-se contra a guerra. Antes disso ela já ganhou notoriedade por ter se colocado e se solidarizado com o movimento de 1905, lá na Rússia. Foi nesse âmbito que surge o Partido Bolchevique, né? O Partido Bolchevique e o Partido Menchevique faziam parte até 1903 de um mesmo partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, e no debate entre os mencheviques e os bolcheviques, Rosa acabou se posicionando em favor do Lenin, né, na defesa da necessidade de um partido revolucionário que pudesse organizar a luta contra o liberalismo burguês e também contra a aristocracia, no caso ali empreendida pelo regime do czar, né? Então Rosa Luxemburgo colocou-se contra os mencheviques em favor dos bolcheviques. E depois acabou, de certa maneira, também se envolvendo em defesa da Revolução Russa, chegou a escrever um texto sobre a Revolução Russa, fazendo algumas críticas pontuais, inclusive ela não chegou a ver o governo do Stalin, mas temia que algo bastante pernicioso pudesse estar sendo, já era incipiente dentro do partido, dentro do próprio governo. O Stalin já começa a ter um protagonismo no partido na época em que Rosa faleceu e, como nós sabemos, o Stalin acabou assumindo o comando da União Soviética a partir de 1924, depois da morte do Vladimir Lenin. Muito bem, e Rosa Luxemburgo, por ter se colocado contra a guerra, acabou sendo presa, né? Além de ser economista, cientista política, militante política, liderança do movimento socialista, ela também era poetisa, inclusive. Pretendo, inclusive, fiz uma poesia em homenagem a ela, e ela faleceu em 1919, logo no início do ano. O que estava acontecendo na Alemanha naquele momento? A Alemanha tinha perdido a guerra, se rendeu incondicionalmente, isso aconteceu no dia 11 de novembro de 1918, 2 dias depois do colapso do Segundo Reich, que havia sido fundado pelo Otto von Bismarck em 1871, então não existe mais o Segundo Reich. No dia 11 de novembro de 1918, há um governo provisório, está preparando uma constituição para viabilizar uma república, aquilo que nós chamaremos de a República de Weimar, e o Partido Social Democrata Alemão passa a ter um peso importante na organização desse governo provisório, o que naturalmente contraria os propósitos da Rosa Luxemburgo, que já tinha rompido com o partido, já tinha criado o Partido Social Democrata Independente, e a partir dele organizou o movimento espartaquista. Lembremos que Espartacus foi um grande expoente aí na luta contra o Império Romano, né, na luta dos gladiadores, dos escravos contra o Império Romano. Então ela homenageou Espartacus exatamente por isso chamado a Liga Espartaquista. E ela acabou sendo morta, sendo assassinada no início de 1919 pelo Freikorps, que na verdade é um movimento organizado, é uma milícia paramilitar de direita e que inclusive em 1999 houve uma apuração e concluiu-se que o Partido Social Democrata Alemão, que naquele momento integrava o governo, havia dado a ordem para que os militantes do Freikorps pudesse eliminar a Rosa Luxemburgo e o Karl Bettinetti. Então Rosa Luxemburgo foi assassinada e seu corpo jogado aí num canal, jogado no rio, e depois alguns dias depois acabou encontrando o cadáver. Bom, e Rosa morreu fazendo críticas importantes, lutando pelo socialismo. Então isso um pouco resume a vida desse gigante da luta pelo socialismo, Rosa Luxemburgo. Então, para homenageá-la, eu trago aqui para vocês um poema. Rosália Luxemburg. Antes judia e polaca, agora ateia e teuta, mas sempre internacional, social-democrata, espartaquista, comunista,
definitivamente Rosa libertária. Poetisa nas raras horas vagas, ilustrada como poucos, cativante até no cativeiro. Antes rosa, depois rubra, sempre roxa. Rosa, a roxa. Pacifista, por isso foi presa. Democrata, por isso é reconhecida. Comunista, por isso tão combatida. Rosa. Traída pelos democratas entreguistas, alvejada pelos freikorps chauvinistas, lançada ao Landerwaldkanal. Nos jardins, mundo afora, rosas florescem e dançam. E muitas destas, mancas. Rosa Luxemburgo, 1871, 1919.